Oi pessoal, a gente está ao vivo para uma aula extraoficial do curso de Matemática Computacional, da disciplina de Matemática Computacional do curso de Ciência da Computação da UFC em Crateús. E na aula de hoje, o nosso objetivo é continuar a nossa revisão dos pré-requisitos de matemática computacional, a começar por cálculo, tá bem? Então, a gente começa hoje quer dizer, a gente não começa, a gente continua hoje revisando os tópicos de cálculo e a gente dá continuidade à revisão de derivadas, tá bem? Eu espero que eu esteja com áudio. Eu acho que eu tô com áudio sim. Então a gente vai começar a revisão de derivadas, tá bem? Continuar a revisão de derivadas. Deixa eu abrir aqui o James Stewart para a gente continuar lendo. Vamos continuar lendo o James Stewart na seção de regras de diferenciação ou regras de derivação, tá certo? Deixa eu ver como vocês estão no chat. Deixa eu ver quem está me assistindo aqui. A gente tem uma pessoa assistindo a live. Eu espero que o áudio esteja bom. Bom, então a gente vai começar a nossa revisão de cálculo, beleza? Bom, na parte de regras de diferenciação, depois de ter visto os conceitos fundamentais do que é um limite e do que vem a ser uma derivada, com as diversas interpretações para a noção de derivada, seja ela uma interpretação via limite ou uma interpretação mais geométrica, e também com as devidas analogias para os conceitos de física, que eu acredito que facilita o entendimento desse conceito de derivada, a gente vai aprender a derivação de certos tipos de funções. A abordagem usual em cálculo é tomar famílias de funções e criar regras ou criar formas de obter a derivada de um membro de uma dessas famílias de funções. Na seção 3.1 do James Stewart, por exemplo, ele começa falando de duas famílias de funções. Ele começa falando da família dos polinômios e da família das funções exponenciais, tá bom? Então a gente vai acabar empregando a definição de derivada por limite para obter regras para essas classes de funções mais específicas, tá bem? Pois bem, inicialmente o James Stewart ele leva isso até de uma forma um pouco mais simples. Ele começa calculando qual seria a derivada de uma função constante, né? A derivada de uma função constante, se f de x é igual a c, ela vai ser dada por f' de x igual a esse limite, né, que a gente tem como a definição de derivada. E como f é uma função constante, então f de x mais h e f de x são iguais a c. Então a gente vai ter que o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero é o limite de c menos c sobre h quando h tende a zero, tá bom? Isso porque a gente está tomando a função f como uma função constante. Quando isso ocorre, quando a gente tem esse c menos c sobre h, a gente vai ter que essa parte aqui de cima ela vai ser igual a zero. A gente vai ter o limite de zero sobre h quando h tende a zero. E a divisão de zero por qualquer número é igual a zero, tá bom? Então, o limite
a derivada de uma função constante, ela é dada pelo limite de zero quando h tende a zero. E como a gente já havia visto nas nossas revisões sobre limites, o limite de uma constante independe do comportamento da variável. Nesse caso, a nossa constante é zero e a nossa variável h está indo a zero. Então, o limite de zero quando h tende a zero é simplesmente a constante zero. E daí a gente tem observado que a derivada de uma função constante é igual a zero, tá bom? Aí o James Stewart ele para bem aqui e ele enuncia isso na forma... Ele enuncia isso como uma regrinha, né, utilizando a notação de Leibniz. Ele fala que a derivada da constante é zero, tá bom? E agora ele passa para a derivada de funções que são potências, né? Qual seria a derivada de f de x igual a x elevado a n, onde n é algum inteiro positivo. Mas antes de começar nisso, eu vou dar uma olhada como está a live. Tem uma pessoa... é o Ayrton que está assistindo a gente. Ele disse que o áudio está ok. Duas pessoas assistindo a gente agora. Acredito que o Ayrton e o Alex. E o Ayrton disse que o áudio está ok. Então, essas funções de potência, né, que são basicamente monômios, f de x igual a x elevado a n, eu acredito que o James Stewart ele vai fazer a derivada disso bem aos poucos. Ele vai primeiro calcular a derivada. Aparentemente ele não está calculando ele não vai calcular essa derivada pela noção de limite. Ele está utilizando esse gráfico aqui ao lado para mostrar que f de x igual a x é essa reta que corta o primeiro quadrante, o quadrante dos números não negativos, justamente no meio, né? E essa reta, ela forma um ângulo de 45 graus, ou π sobre 4 radianos, com o eixo x. Bom, como a gente sabe que a inclinação dessa reta seria justamente a derivada dela durante o seu percurso todo, a gente vai ter que a tangente desse ângulo de 45 graus, ou de π sobre 4 radianos, a tangente seria o seno de π sobre 4 sobre o cosseno de π sobre 4. Pela definição de seno e cosseno, você sabe que o seno de um ângulo está relacionado com o cateto oposto sobre o cateto adjacente, e o cosseno é o seno do ângulo complementar. É o seno do ângulo complementar, e o ângulo complementar é a diferença do ângulo para 90 graus, né? Então você sabe que o seno de 45 graus ele é igual também ao seno do ângulo complementar ao ângulo de 45 graus. Porque o ângulo complementar ao ângulo de 45 graus também tem 45 graus. Então você sabe que o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Portanto, a tangente do ângulo de 45 graus, que é justamente a inclinação que essa reta y igual a x faz em relação ao eixo x, a inclinação dessa reta, que é a tangente do ângulo de 45 graus, ela é precisamente 1. Então, com essa interpretação geométrica, sem utilizar a noção de limite, a gente sabe que a derivada de x é igual a 1, tá bom? Então, a gente começou fazendo primeiro dessas f de x igual a x elevado a n, a gente começou resolvendo o caso para n igual a 1 com uma interpretação geométrica, tá bem? Aparentemente ele faz uma menção a coisas que foram desenvolvidas anteriormente no texto, e ele traz que a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado,
E agora ele vai desenvolver a derivada de x à quarta. Bom, para desenvolver a derivada de x à quarta, ele vai tomar a definição de limite, né? Ele vai tomar f' de x igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando o h vai a zero. E ele vai substituir o x à quarta. No x à quarta, ele vai substituir o x por x mais h, bem aqui. E ele vai substituir o x por x e vai ficar com x à quarta bem aqui. Então, o limite, essa derivada vai ser dada pelo limite de x mais h à quarta menos x à quarta sobre h. Bem aqui, ele vai ter esse binômio, esse produto notável, né, que você vai poder desenvolver utilizando aqueles binômios de Newton, aquelas coisas do triângulo de Pascal. E bem aqui ele tá esmiuçando essa potência, né, x mais h elevado à quarta, tá bom? Isso aqui, se você for pesquisar, você vai conseguir deduzir esses coeficientes utilizando o triângulo de Pascal. Esses carinhas são binômios de Newton, tá certo? E eu acredito que vocês devem ter alguma lembrança disso das cadeiras de matemática discreta, tá bom? Então aqui você tem x mais h à quarta é x à quarta mais 4x ao cubo h mais 6xh ao quadrado mais 6x ao quadrado h ao quadrado mais 4xh ao cubo mais h à quarta menos x à quarta. Ou seja, a gente vai cancelar esse x à quarta bem aqui da expansão desse cara com esse x à quarta bem aqui. E a gente vai ficar basicamente com a expansão, só que a gente vai ficar basicamente com a expansão, só que sem o termo x à quarta da expansão. Agora, isso aqui, todo termo, repara bem aqui, que todo termo remanescente da expansão, ele está sendo multiplicado por h. Então, a gente consegue cancelar essa divisão por h num processo de simplificação, né? Esse 4x ao cubo h, ele vira 4x ao cubo. Esse 6x ao quadrado h ao quadrado, ele vira 6x ao quadrado h. Esse 4xh ao cubo, ele vira 4xh ao quadrado. E esse h à quarta vira h ao cubo. Agora, a gente sabe que o limite da soma é a soma dos limites e o h está indo a zero. O único termo que não é afetado pelo h ir a zero é o termo 4x ao cubo, né? Que quando h vai a zero se comporta como uma constante. Apesar de x ser uma variável, quando você considera variações ou quando você considera apenas o comportamento de h, essa expressão 4x ao cubo, ela tem a cara de uma constante, ela faz as vezes de uma constante. Então esse cara, ele passa para cá inalterado, e os outros termos desse limite, esse cara vai a zero, porque você está multiplicando 6x ao quadrado por um h que está indo a zero. Esse cara também vai a zero. E esse cara também vai a zero, justamente porque o h está indo a zero, tá bom? Então, desse limite da soma, você vai ter a soma dos limites, né? O 4x ao cubo vai permanecer, e os outros limites, eles vão a zero. Esse cara vai a zero, esse cara vai a zero, e esse cara vai a zero. Então, a gente percebe que a derivada de x à quarta, ela é 4x ao cubo, né? E aqui a gente meio que já está desenhando aquela historinha da derivada do monômio, né? Na derivada do monômio x elevado a n, você faz o n descer e você fica com o expoente n-1. Assim, a derivada de x elevado a n, ela vai ser n que multiplica x elevado a n-1, tá bom? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. 3 pessoas assistindo. Não tem nenhum comentário novo. E vamos continuar. Bom, aparentemente ele não vai
Ah, ele vai provar sim. Ele vai provar a regra geral, mas ele enuncia logo de cara que x elevado a n, que a derivada de x elevado a n, onde n é um íntero positivo, ela é justamente n vezes x elevado a n menos 1, que é aquela história, né? O expoente desce, vira um fator de multiplicação, e no lugar do expoente você fica com o expoente menos 1, tá bom? Então essa é a derivada de um monômio. Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai provar isso? A primeira prova que ele vai utilizar, aparentemente, ela não utiliza a noção de limite que ele usa na definição. Já a segunda prova, ele utiliza a noção de limite com a qual a gente está acostumado. Qual dessas provas é mais simples? A primeira prova não... Eu acho que a gente pode ver as duas provas, eu acho que não tem nenhum problema. Bom, se a gente pode ver as duas provas, vamos logo ver essas duas provas, né? Ele começa com uma caracterização algébrica de x a n menos a elevado a n. Ah, tá. Ele começa a desmembrar. Isso aqui ele está vendo como x menos a, que multiplica x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 vezes a, mais a... Olha, eu sou sincero com vocês, gente. Eu não lembro dessa identidade matemática, tá bom? Eu não lembro dessa identidade algébrica. Aparentemente ele tá explicando que isso pode ser verificado quando você multiplica o lado direito. Se f de x igual a x a n, nós podemos usar a equação 2.8.3. Olha, na verdade eu não estou muito confortável com a primeira prova, porque eu não tenho lembrança de onde vem essa fórmula matemática. Ele diz que isso pode ser verificado. Eu não gostaria simplesmente de aceitar essa identidade algébrica, eu preferia saber de onde ela vem. E como eu não estou me lembrando agora, eu vou preferir a segunda prova que ele propõe. E ainda bem que ele propõe duas provas para isso. Nessa segunda prova, ele vai calcular a derivada de x elevado a n utilizando a definição de derivada com a qual a gente está acostumado, beleza? E aí, novamente, ele vai pegar esse f de x mais h e ele vai substituir o x do x elevado a n por x mais h. Aí ele vai ficar com x mais h elevado a n menos x elevado a n, né? Que é justamente da f de x ser x elevado a n, tudo isso sobre h. Agora, essa parte que ele está escrevendo aqui, isso aqui é a expansão binomial. Isso aqui a gente sabe de onde vem, né? Isso aqui é a expansão daquele termo x mais h elevado a n, utilizando os coeficientes que a gente calcula com aquela historinha do triângulo de Pascal, né? Com os binômios de Newton. E aqui a gente tem a expansão de x mais h elevado a n. Se você notar, nessa expansão de x mais h elevado a n, todos os termos dessa expansão, eles são multiplicados por h, com exceção desse termo bem aqui. Só o primeiro termo da expansão binomial, só o primeiro termo x elevado a n, ele não é multiplicado por h. Os demais termos da expansão são multiplicados por h. E fora da expansão, a gente tem esse carinha bem aqui descendo, né? O menos x elevado a n. Ou seja, nessa fórmula, a gente tem o seguinte: o único termo da expansão binomial que não é multiplicado por h, ele é cancelado, beleza? Os outros termos agora vamos olhar os outros termos da expansão binomial. Esse cara é o único cara que é multiplicado por h elevado a 1.
os outros caras, eles são multiplicados por potências maiores de h. Ou seja, no momento em que a gente cancela esse xan com esse cara, sobra um monte de termo multiplicado por h, e aí a gente vai poder fazer a simplificação dessa divisão por h bem aqui. E no momento em que a gente fizer a simplificação dessa divisão por h, o único termo que não vai estar sendo multiplicado por h é esse cara bem aqui. Porque esse cara, ele vai ter o h dele cancelado com esse h. Os outros caras vão ter um cancelamento de h, mas como eles são h ao quadrado, h ao cubo, h à quarta, esses caras eles ainda vão estar sendo multiplicados por alguma potência de h. Esse cara vai estar sendo multiplicado por h elevado a 1. Esse último cara, esse cara depois das reticências, ele vai estar sendo multiplicado por h elevado a n-2. E esse cara por h elevado a n-1. Se a gente ver a continuação disso, a gente vai pegar justamente que ele cancelou esse x elevado a n com esse x elevado a n bem aqui. Aí ele ficou com a expansão binomial, com exceção do primeiro termo, toda ela dividida por h. E agora ele faz a simplificação dessa divisão por h. Esse carinha, ele deixa de estar em função de h, ele deixa de estar sendo multiplicado por h, e os outros caras estão sempre sendo multiplicados por alguma potência de h. Por h elevado a 1, por h elevado a n-2, por h elevado a n-1. Quando você vai calcular esse limite da soma, ele é a soma dos limites, o primeiro limite, a expressão do primeiro limite se comporta como uma constante em relação a h, então você a trata como uma constante. N que multiplica x elevado a n-1, quando h vai a zero, continua sendo n que multiplica x elevado a n-1. Os outros termos, as expressões dos outros limites nessa soma, elas vão todas para zero, porque elas estão sendo multiplicadas por alguém que está indo a zero. Então, esse cara vai a zero e não faz parte do resultado. Os caras aqui na reticência vão a zero e não fazem parte do resultado. Esse cara vai a zero e não faz parte do resultado. Esse cara vai a zero e também não faz parte do resultado, tá bom? Então, a gente percebeu pela segunda prova. Na primeira prova, eu tenho dificuldade de entender de onde isso vem, e para mim isso não é imediato. Essa identidade algébrica que ele pôs bem aqui não é imediata para mim, mas na segunda prova a gente conseguiu calcular a derivada do monômio. A gente conseguiu calcular a derivada do monômio na segunda prova utilizando a definição mais simples de derivada que a gente conhece, e também por vias de uma expansão binomial, né? Aí a gente tratou algebricamente a expansão binomial, fez uma simplificação aqui da divisão por h, e o único cara que vai ser diferente de zero, depois que você calcular o limite, é esse cara bem aqui, porque ele não está multiplicado por h. O restante da galerinha está multiplicado por h e vai todo mundo para zero, menos o primeiro cara. Então o resultado dessa derivada é o primeiro cara. Então você sabe agora calcular a derivada de um monômio. Isso facilita muito você saber calcular a derivada de um polinômio. Porque um polinômio é uma soma de monômios. Se você souber que a derivada da soma é a soma das derivadas, se você souber disso, que a derivada da soma é a soma das derivadas, e você sabe também calcular a derivada de um monômio, a derivada de um polinômio, ela vai ser uma consequência dessas duas coisas, da derivada de um monômio e de a derivada da soma ser a soma das derivadas, tá bom? Então aqui ele vai começar a fazer a derivada de vários monômios, né? Ele começa a derivação de vários monômios aqui. A derivada de x elevado a 6, por exemplo, né? Seguindo aquela regrinha que a gente aprende a dizer em cálculo, o 6 desce e a gente subtrai 1 do expoente, né? Então a derivada de x elevado a 6 é 6 que multiplica x elevado a 5.
a derivada de t elevado a 4, e aqui ele já mudou a notação para Leibniz, né? Só para você se apegar às duas notações, e em particular eu prefiro essa, principalmente quando você vai para a derivada parcial, eu acredito que fica mais claro aqui. Então, a derivada de t elevado a 4, você vai descer o expoente, vai passar o expoente multiplicando, né? E no lugar do expoente você coloca o expoente antigo menos 1. Então a derivada de t elevado a 4 é 4 que multiplica t elevado ao cubo. A derivada de x elevado a 1000 é 1000 que multiplica x elevado a 1000 menos 1. Ou seja, a derivada de x elevado a 1000 é 1000 que multiplica x elevado a 999. A derivada de r ao cubo é 3, né? A derivada de r elevado a 3 é 3 que multiplica r elevado a 3 menos 1. A derivada de r ao cubo é 3 que multiplica r ao quadrado. Tá bem? Aí agora ele faz uma pergunta que é bem interessante. Ele pergunta o que aconteceria se a gente tivesse monômios inversos, né? O que aconteceria se os nossos monômios estivessem invertidos ou se a gente tivesse monômios com expoentes negativos. Quando a gente tem um monômio com expoente negativo, a gente vai ter um comportamento muito parecido. O expoente, seja negativo ou positivo, ele desce multiplicando e a gente subtrai 1 do expoente antigo. Então, a derivada de x elevado a menos 1 ou de 1 sobre x, um monômio com expoente negativo, né? Essa derivada vai ser igual a menos 1, esse expoente descendo, que multiplica x elevado a menos 1, menos 1. X elevado a menos 2, tá bom? Então, quando você tem um monômio de expoente negativo, você aplica a mesma regra que você aplicaria para um monômio de expoente positivo, tá bem? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada como vocês estão. A gente tem 3 pessoas assistindo, nenhum comentário novo. Pois bem, e a próxima pergunta que ele faz é sobre expoentes fracionários, né? Porque a gente viu monômios de expoente positivo, são basicamente as componentes de um polinômio, né? A gente viu monômios de expoente negativo, que são basicamente inversas de monômios ou 1 sobre algum monômio. E agora ele pergunta sobre monômios de expoente fracionário. Bom, a gente percebeu em alguma parte das sessões anteriores que a derivada da raiz de x ela é 1 sobre 2 que multiplica a raiz de x. E se você se lembra, raiz de x, a raiz quadrada de x, ela pode ser vista como um monômio de expoente fracionário. Isso seria x elevado a 1 meio, né? A raiz de x seria x elevado a 1 meio. E essa derivada, ela está sendo escrita agora, utilizando esses expoentes fracionários, ela está sendo escrita como 1 meio que multiplica x elevado a menos 1 meio. E qual é a ideia bem aqui? A ideia para esse monômio de expoente fracionário é a mesma ideia para os outros dois tipos de monômio, para os monômios de expoente positivo e de expoente negativo. Você repete o monômio, você repete o expoente como se fosse um multiplicador, e no lugar do expoente, você coloca o expoente menos 1. Então aqui você está descendo 1 meio para multiplicar, e no lugar desse 1 meio, você está colocando 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 vai dar menos 1 meio, tá bom? Então, o expoente desce multiplicando, e no lugar desse 1 meio, a gente coloca 1 meio menos 1, que é menos 1 meio. Então, num momento futuro, ele está prometendo aqui para a gente que num momento futuro ele vai provar que a derivada de um monômio pode ser calculada utilizando essa regra
de uma maneira geral, sendo o expoente do monômio positivo, negativo ou fracionário. Ele está prometendo que ele vai evidenciar, que ele vai provar isso para a gente em algum momento no futuro. E por hora, ele diz para a gente o seguinte: não importa a natureza de n, não importa a natureza de n. N pode ser positivo, n pode ser negativo, n pode ser fracionário, n pode ser irracional. Se n for um número real, que engloba tudo isso que eu falei, se n for um número real, então a derivada de x elevado a n é dada por n que multiplica x elevado a n menos 1. Ou seja, a regra geral para a derivada de um monômio é você pegar o expoente e descer o expoente multiplicando, e no lugar do expoente, colocar o expoente menos 1. Beleza? Essa é a regra geral para a derivação de um monômio. Aí aqui ele traz dois exemplos para a gente, né? Ele pede a derivada de 1 sobre x ao quadrado e a derivada da raiz cúbica de x ao quadrado. Nesses dois exemplos, o que você precisa fazer é escrever essas expressões como monômios. No exemplo do item A, a gente vai ter um monômio de expoente negativo. E no exemplo do item B, a gente vai ter um monômio de expoente fracionário, tá bom? Independente se o expoente é negativo, fracionário ou positivo, basta que o expoente seja um número real, a derivada de um monômio é dada pela fórmula que a gente tem descrito. Então a gente vai ter o seguinte aqui. A gente vai representar esse cara 1 sobre x ao quadrado como sendo x elevado a menos 2. E a partir disso, a gente vai aplicar a regrinha do monômio, né? X elevado a menos 2. O menos 2 vai multiplicar, vai passar sendo um multiplicador. E no lugar do menos 2, a gente vai colocar menos 2 menos 1. Então, a gente vai ter que a derivada de x elevado a menos 2 é menos 2 que multiplica x elevado a menos 3. Se você quiser expressar isso de uma maneira fracionária, você vai ter que isso é igual a menos 2 que multiplica 1 sobre x ao cubo, ou menos 2 sobre x ao cubo, tá bom? Embora eu acredite que isso aqui seja muito mais sucinto. Eu acredito que isso é a versão simplificada, porque é uma forma mais sucinta de escrever. Pois bem, e a derivada da raiz cúbica de x ao quadrado? Bom, essa raiz cúbica de x ao quadrado, ela vai poder ser vista como x elevado a 2/3, né? Só lembrando, quando você faz a raiz de alguma potência, você vai ter que essa potência ela vai ser o numerador da fração, tá bom? E o índice da raiz, nesse caso é cúbico, né? O índice da raiz, ele vai ser o numerador da fração, tá bom? Então, x ao quadrado, quando você pega x ao quadrado e tira a raiz cúbica de x ao quadrado, você está escrevendo x elevado a o numerador 2 da potência e o denominador 3, que é o índice da raiz, tá bom? Então, você está vendo a raiz cúbica de x ao quadrado como x elevado a 2/3. E agora, a regra da derivada do monômio se aplica. 2/3 desce multiplicando, e no lugar de 2/3, a gente coloca 2/3 menos 1. 2/3 menos 1 é menos 1/3, tá bom? Então, a gente fica bem aqui, com 2/3 que multiplica x elevado a menos 1/3. Certo? Esse x elevado a menos 1/3, se você quisesse escrever sem o expoente fracionário, isso seria 1 sobre x elevado a 1/3, ou seria 1 sobre a raiz cúbica de x, tá bem? Deixa eu ver como vocês estão no nosso chat. Deixa eu ver se tem algum comentário novo.
3 pessoas assistindo e nenhum comentário novo. A gente vai para o nosso exemplo 3 agora. Encontre uma equação da linha tangente à curva y igual a x raiz de x no ponto 1, 1. Ilustre isso por tomar o gráfico da curva e da sua linha tangente. Aqui ele está colocando a coisa num contexto bem geométrico, mas perceba o seguinte, ele dá a gente uma curva, né? Ele dá a gente a curva y igual a x raiz de x, e ele gostaria da equação da reta tangente a essa curva no ponto 1, 1. Aí a gente tem que se lembrar da equação da reta, né? A equação da reta, uma das formas de você caracterizar uma reta... Tá, vamos lá. Você tem 2 formas para caracterizar uma reta. 2 pontos pertencentes àquela reta. Com 2 pontos pertencentes a uma reta, você consegue caracterizá-la. Ou com um ponto pertencente à reta e o ângulo que a reta forma em relação ao eixo x. Seja de uma dessas 2 formas, você consegue descrever uma equação da reta, tá bom? Nesse caso, como a gente está lidando com derivadas, é mais natural a gente pensar na segunda forma de caracterizar uma reta, ou seja, utilizar um ponto pertencente a uma reta, um ponto de referência, e o ângulo que a reta forma com o eixo x. Veja o seguinte, como ele está pedindo a reta tangente à curva y no ponto 1 até 1, ele quer a inclinação dessa reta. Se a gente for querer a inclinação dessa reta tangente à curva y no ponto 1, 1, a inclinação dessa reta tangente a y seria justamente a derivada de y quando x é igual a 1. Então, o que a gente precisa fazer bem aqui é pegar esse y igual a x raiz de x, calcular a derivada dele, depois calcular o valor dessa derivada no ponto 1, e com esse valor da derivada no ponto 1, a gente vai ter a tangente do ângulo de inclinação dessa reta tangente à curva y no ponto 1, 1. Se a gente tem o ponto e a gente vai ter também o ângulo da reta tangente, se a gente vai ter essas 2 informações, a gente vai ter tudo o que é necessário para encontrar a equação dessa reta tangente, né? Um ponto pertencente a ela, já que ela tangencia a curva nesse ponto, esse ponto também está na reta, e a derivada dessa curva nesse ponto vai dar a segunda parte da equação dessa reta tangente. Vai dar o ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo x, tá bom? Então, apesar de todo esse contexto geométrico que ele pôs pra gente, a gente é capaz de interpretar que, no fim das contas, ele está pedindo para a gente calcular uma derivada e, depois de calcular essa derivada, saber o valor dela no ponto x igual a 1, tá bom? E com isso a gente vai ter o que é necessário para montar uma equação da reta. Então, a derivada de x raiz de x, isso aqui a gente pode escrever como x que multiplica x elevado a 1 meio, e isso aqui é o produto de 2 potências, né? No produto de 2 potências, a gente soma os expoentes. Como a gente tem esse produto de 2 potências, a gente vai estar somando 1 com 1 meio. Então, x multiplicado por x elevado a 1 meio é x elevado a 3 meios, tá bem? Então, agora, a gente vai calcular a derivada de x elevado a 3 meios. Como é que a gente calcula a derivada de x elevado a 3 meios? Pela regrinha do monômio, né? O 3 meios passa multiplicando, e no lugar do 3 meios a gente coloca 3 meios menos 1. 3 meios menos 1 é 1 meio. Então a gente vai ter que a derivada da função f de x, x raiz de x, é 3 meios que multiplica x elevado a 1 meio. Ou simplesmente 3 meios da raiz de x.
Agora, a gente gostaria de saber o valor da derivada de f no ponto x igual a 1, para a gente saber justamente o ângulo de inclinação da reta tangente a y nesse ponto 1, 1. Então, essa fórmula da derivada, 3 meios da raiz de x, quando x é igual a 1, a gente sabe que a raiz de 1 é 1. Então, a derivada de f no ponto 1, ela tem valor 3 meios. Como a derivada de f no ponto 1 tem valor 3 meios, a gente tem tudo o que é necessário para calcular a nossa equação da reta, né? A gente tem o ponto de referência, 1, 1, e a gente tem o ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo x. Quer dizer, a tangente do ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo x. Então, bem aqui a gente vai ter, falando de uma forma que a gente entenda mais simplesmente, a gente vai ter y é igual, passa esse cara para cá, y0, y é igual a y0, o meu y0 é 1, mais o meu coeficiente de inclinação, 3 meios, que multiplica x menos x0, e o meu x0 também é 1, beleza? Então, você está vendo o x0 e o y0 sendo substituídos na equação da reta, e você está vendo o coeficiente de inclinação, que foi obtido por uma derivada, também sendo substituído na equação da reta, tá bom? Então, se você simplificar a equação da reta, você vai obter isso, e essa é a equação que ele havia pedido, né? É a equação da reta tangente à curva y igual a x, que multiplica a raiz de x, tá bem? Então aqui a gente tem visto que, apesar desse contexto geométrico que o exemplo 3 traz para a gente, o que ele quer simplesmente é que a gente encontre a fórmula da derivada, calcule a derivada num certo ponto, por conseguinte, dessa forma, a gente obtém a tangente do ângulo que a reta tangente à curva y forma com o eixo x, naquele ponto. E utilizando essa tangente e o ponto em que a reta tangencia a curva y, a gente tem duas coisas que são suficientes para caracterizar essa reta tangente a y, no ponto 1, 1. O próprio ponto 1, 1, que pertence à reta, e o ângulo de inclinação da reta, que a gente obteve por derivação, beleza? Então a gente tem essas duas coisas e a gente consegue caracterizar a reta tangente à curva y nesse ponto x igual a 1 e y igual a 1, beleza? Ele traz um gráfico aqui para a gente explicando a relação da curva com a reta, né? Aqui você vê a curva x raiz de x e a reta que está tangenciando a curva no ponto 1, 1. Essa reta, ela tem a tangente desse ângulo, sendo justamente a derivada de y no ponto x igual a 1. E como o ponto x igual a 1, y igual a 1 faz parte da reta, isso é informação suficiente para você caracterizar a reta e obter essa equação bem aqui, tá bem? Eu acho que agora ele vai fazer algumas outras observações sobre derivadas, mas antes de continuar, eu vou dar uma olhada em como a gente está na live. 3 pessoas assistindo, nenhum comentário novo. Então agora a gente vai começar uma espécie de reuso das regrinhas de derivada, né? Bom, eu espero que ele prove essas regras. A primeira que ele apresenta para a gente é que a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Ele traz a prova disso, beleza? Então vamos lá para a prova. Se a gente tem que g de x é igual a c que multiplica f de x, a gente vai calcular a derivada de g de x. Aí aqui a gente tem g de x mais h menos g de x sobre h. Fazendo a substituição em relação a f, você vai ter c que multiplica f de x mais h
menos C que multiplica f de x sobre h, e com isso você é capaz de colocar a constante C em evidência, né? Você consegue tirar a constante dessa fração. Então, colocando a constante em evidência, você vai ter o limite da constante C que multiplica f de x mais h menos f de x sobre h. Agora, o limite da constante vezes alguma coisa é igual a constante vezes o limite daquela coisa. Então, bem aqui, esse C, essa constante, ela vai sair para fora do limite, beleza? Então, a gente tem que o limite da constante vezes essa expressão é a constante vezes o limite da expressão f de x mais h menos f de x sobre h, quando h vai a zero. Isso aqui, que está sendo multiplicado por C, isso aqui é precisamente a definição da derivada de f, tudo bem? Isso é a definição da derivada de f. Então, a gente substitui por derivada de f. E aí a gente viu o seguinte, a derivada de g é C que multiplica a derivada de f. Agora, quem é g? A função g é uma constante vezes a função x. Então, a gente percebe que a derivada da constante vezes a função x é igual a constante vezes a derivada de x, tá bom? Com essa ideia, a gente vai começar a dar um passinho na direção de poder fazer a derivada de um polinômio, né? Porque um polinômio, um termo de um polinômio, é dito como um monômio multiplicado por uma constante, tá bom? Então aqui a gente tem dois exemplos, né? Qual é a derivada de 3 vezes x elevado a 4? Bom, a gente sabe que isso é 3 vezes a derivada de x elevado a quarta, e a derivada de x elevado a quarta a gente já sabe calcular, é 4x ao cubo. Então agora a gente vai simplificar colocando esse 3, fazendo a multiplicação desse 3 por esse 4. E a gente obtém 12x ao cubo. Aí agora a gente tem a derivada de menos x, e a derivada de menos x é a derivada de menos 1 vezes x. A gente sabe que isso aqui é uma constante vezes um monômio, então a gente sabe que isso aqui é a constante que multiplica a derivada do monômio x, e a gente sabe que a derivada do monômio x é simplesmente 1, então a gente sabe que isso aqui é igual a menos 1, que multiplica a derivada de x, que é 1, menos 1 vezes 1 dá igual a menos 1, tá bem? E agora a gente vai para a última parte que nos resta para fechar o que a gente precisa para criar a regra para a derivada de um polinômio. A gente vai mostrar agora que a derivada da soma é a soma das derivadas, tá bom? A gente tem aqui que o que precisa ser mostrado é que se tanto a f e a g são diferenciáveis, ou seja, se elas têm derivadas bem definidas, então a derivada da soma de f mais g é igual à derivada de f mais a derivada de g. A derivada de f mais g é igual à derivada de f mais a derivada de g. Antes de seguir com a prova, deixa eu verificar como é que está o chat. Eu estou me policiando para olhar o chat mais frequentemente, para não ter problema. Por enquanto, nenhum comentário novo no chat. Deixa eu diminuir o áudio do meu celular também, para não ter esse problema. Mas tá, por enquanto nenhum áudio novo no chat. Deixa eu verificar outra fonte aqui. Não, mas é isso mesmo. Sem áudio novo e um pássaro. Uma ave piando aqui. Não sei se invadiu a transmissão, mas a gente passou por uma ave piando. Quer dizer, ela passou pela gente. Eu tô parado. Mas a ave passou piando aqui. Pois bem,
A gente vai então calcular a derivada. Para mostrar que a derivada da soma é a soma das derivadas, a gente vai pegar f como sendo a soma de f e g, tá bom? Então a gente vai calcular a derivada de f. A derivada de f, pela definição, é essa expressão. É o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h vai a zero. Fazendo a substituição, a gente vai ter que isso aqui é f de x mais h é f de x mais h mais g de x mais h menos f de x é f de x mais g de x. O que a gente pode perceber agora é que todo mundo está sobre h, mas eu posso distribuir esses caras da forma como eu quiser. Em particular, uma forma interessante de distribuir esses caras em duas frações para provar o que a gente gostaria de provar, que a derivada da soma é a soma das derivadas, é pegar o f de x mais h menos o f de x e colocar em cima de sobre h, né? Colocar isso numa fração separada. Na outra fração, a gente coloca g de x mais h menos g de x. Aqui também, tudo sobre h, né? A gente está só distribuindo, a gente está só reagrupando essas coisas do numerador em duas novas frações. E agora a gente tem o seguinte, o limite da soma dessas duas frações, como a gente já sabe lá do limite, o limite da soma é a soma dos limites. Então a gente tem o seguinte, esse limite dessa fração mais essa segunda fração vai ser o limite da primeira fração mais o limite da segunda fração. E agora tudo fica mais evidente, né? Porque isso aqui é a definição da derivada de f e isso aqui é a definição da derivada de g. Então a gente está trocando a definição da derivada de f por derivada de f, mas a gente está trocando a definição da derivada de g por derivada de g. Então a gente tem mostrado que se f é a soma de f mais g, a derivada de f ou a derivada de f mais g é dado por a derivada de f mais a derivada de g. Agora que a gente tem essa última parte demonstrada, a gente pode partir para a derivada de um polinômio, né? O que é um polinômio? Um polinômio é a soma de diversas expressões e cada uma dessas expressões é uma constante multiplicando um monômio. A gente já sabe a derivada do monômio, a gente já sabe a derivada da constante vezes uma função e a gente já sabe, para essa questão da soma das expressões no polinômio, a gente já sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas, tá bom? Então, agora, com tudo isso, a gente está apto a calcular a derivada de um polinômio. Mas antes disso, ele nota que essa história da derivada da soma ser a soma das derivadas, isso pode ser levado adiante para qualquer número de funções sendo somadas, né? E isso é uma consequência básica de associatividade, né? É por isso que nos livros de álgebra, nos livros de cálculo, você costuma ver bastante as pessoas provando coisas para a soma de duas coisas, para o produto de duas coisas, porque a associatividade e um pouco de indução te permitem deduzir que aquela regrinha que você provou para 2, na verdade, vale para n, né? Aqui ele está usando essa ideia, ó. Ele está fazendo a soma desses três caras, mas por associatividade, ele está fazendo a soma dessa soma mais o h. Então agora, essa soma que antes era uma soma de 3, agora é uma soma de 2, e um desses caras é uma soma de 2, por associatividade, né? Então isso e um pouquinho de indução vai te permitir, eu acho que daqui a pouco ele vai generalizar a derivada da soma. Mas por hora ele usou associatividade, ele aplica a derivada dessa soma para ter a derivada dessa soma mais a derivada de h, e agora ele vai utilizar a derivada dessa soma
para fechar o que ele quer, que a derivada de f mais g mais h é a derivada de f mais a derivada de g mais a derivada de h, beleza? Então a gente sempre vai ter esse esquema surgindo em livrinhos de cálculo ou livros de álgebra. A gente sempre vai ter essa história de você prova para 2 e se houver associatividade naquela operação que você está utilizando, um pouco de indução te leva a garantir que aquilo vale para n, beleza? Aquilo vale para n simplesmente por associatividade e indução, tá bom? Então aqui ele tem para 3, mas ele podia fazer para 4, podia fazer para 5, e é nessa hora que entra a indução. Deixa eu ver se ele vai generalizar isso. Tá, ele está calculando, ele está trazendo uma coisa que é bem evidente, né? Que a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Bom, mas isso aqui é muito tranquilo, porque você poderia imaginar essa menos g de x como sendo uma h de x igual a menos g de x. Aí você utilizaria a derivada da soma e a derivada de uma constante vezes uma função para chegar nesse resultado, tá? Tanto que ele não se estende muito aqui. A derivada da diferença, ser a diferença das derivadas, é uma consequência da derivada da soma e da derivada de uma constante por uma função, beleza? Isso vai ser o bastante para você inferir a derivada da diferença. Claro, nesse caso a constante seria o menos 1, tá bom? Inclusive ele... Ah tá, agora ele está utilizando as três coisas. A derivada de uma constante por uma função, a derivada da soma e a derivada da diferença. Elas podem ser utilizadas. Eu, em particular, nem vejo necessidade de anunciar a derivada da diferença, mas ele vê, enfim. Então, essas três coisas são suficientes para você calcular a derivada de qualquer polinômio. Tudo bem, isso é verdade. Aqui, a derivada desse polinômio, você pode ver que isso é a derivada da soma. Como a gente tinha argumentado antes, não importa quantos termos haja nessa soma, associatividade e indução vão garantir que a derivada da soma de dois caras vai nos dar uma fórmula para a derivada da soma de n caras, beleza? Então, aqui você tem a derivada de um polinômio, da soma de constantes vezes monômios, né? E você vai mostrar, beleza, quer dizer, você vai utilizar a derivada dessa soma, é a soma das derivadas. Então você vai fazer a derivada do x a 8, do x elevado a 8, do 12x elevado a 5, você já está aplicando aqui para tirar a constante fora, né? Aí fica 12 vezes a derivada de x elevado a 5. O 4x a quarta já vai ficar menos 4, que multiplica x a quarta. Aí o 10x ao cubo já vai ficar 10, que multiplica a derivada de x ao cubo, menos 6x, menos 6, que multiplica a derivada de x. E o 5 é só a derivada da constante 5. Aí agora ele vai calcular uma por vez. Aí você vai ter a derivada de x a 8 é 8 que multiplica x a 7. A derivada de x a 5 é 5 que multiplica x a quarta. Aí 12 vezes 5 dá 60 aqui embaixo. A derivada de x a quarta é 4 que multiplica x ao cubo. Aí 4, 4 dá 16 aqui embaixo. A derivada de x ao cubo é 3 que multiplica x ao quadrado. Aí 10, 3 dá 30, x ao quadrado. A derivada de x é 1, aí menos 1 vezes 6 dá menos 6. E por fim, a derivada da constante é 0, ela nem aparece aqui embaixo, tá bom? E agora ele pergunta pra gente, encontre os pontos, olha só. Esse problema é interessante, que ele é um problema de você encontrar máximos e mínimos locais. Ele está pedindo pra gente encontrar os pontos na curva y igual a x ao cubo, y igual a x à quarta menos 6x ao quadrado mais 4, onde a reta da tangente, onde a reta que tangencia a curva, encontrar os pontos dessa curva nos quais a reta que a tangencia, ela é horizontal, ela é paralela ao eixo x, ou ela descreve uma inclinação de um ângulo de 0 graus em relação ao eixo x, beleza?
Isso aí é uma caracterização para a derivada ser zero, e onde a derivada é zero é onde você tem máximos e mínimos locais, tá bem? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Nenhum comentário novo. Então, vamos dar uma olhada nesse problema. Primeiro, a gente gostaria de encontrar a derivada de y. Uma vez que a gente tivesse a derivada de y, a gente gostaria de saber em que pontos essa derivada é igual a zero, para a gente obter os pontos em que a reta tangente a esses pontos é horizontal, é paralela ao eixo x, tá bem? Pois bem, primeira coisa, calcular a derivada de y. A gente vai ter x à quarta, a derivada de x à quarta, menos 6 vezes a derivada de x ao quadrado, mais a derivada de 4. Isso vai dar para a gente o quê? Isso vai dar para a gente o seguinte, isso vai dar para a gente 4x ao cubo menos 12x. Isso vai dar para a gente 4x ao cubo menos 12x, ou de outra forma, 4x que multiplica x ao quadrado menos 3. E a gente gostaria de saber em que pontos essa equação... Desculpa, a gente gostaria de saber em que pontos essa expressão 4x que multiplica x ao quadrado menos 3, ela é igual a zero. Ou, de outra forma, a gente gostaria de resolver a equação 4x que multiplica x ao quadrado menos 3 igual a zero. Bom, primeiro que isso é um produto, né? Então, se esse produto é igual a zero, um dos dois fatores dele é igual a zero. Ou 4x é igual a zero, ou x ao quadrado menos 3 é igual a zero. Para 4x ser igual a zero, basta que x ao cubo menos 3 seja igual... ele está fazendo primeiro o x ao cubo menos 3. Basta que o x ao cubo menos 3 seja igual a zero, ou seja, basta que x seja igual a mais ou menos a raiz de 3. Oxi, por que ele está ignorando... Agora eu fiquei sem entender. Ele quer resolver isso igual a zero? Ele quer resolver isso igual a zero, mas ele resolveu apenas para o x ao quadrado menos 3 ser igual a zero. Não, cara. Ele só não deixou evidente, mas está aqui, ó. X igual a zero também. Ele só não deixou explícito no texto, mas esse x igual a zero, ele vem quando você considera, ele surge quando você considera esse termo do produto sendo igual a zero, e esse x igual a mais ou menos raiz de 3, ele surge quando você considera esse termo do produto sendo igual a zero, tá bom? Então você tem que x é igual a zero pelo 4x, ou x é igual a raiz de 3 ou menos raiz de 3 pelo x ao quadrado menos 3. Isso quando você iguala essa expressão, que eu estou destacando, com zero, que você vai obter os pontos em que a derivada da função, que é essa expressão bem aqui, é igual a zero. Quais são esses pontos? São 0, raiz de 3 e menos 3. Aí nesses pontos ele volta para a fórmula da curva e ele calcula o valor y correspondente. Quando o x é igual a zero, você nota que esse cara vai a zero, esse cara também é zero e sobra só y igual a 4. Quando x é igual a raiz de 3, eu não vou fazer essa conta, ela parece ser complicado bastante, mas você vai ter que y é igual a menos 5. E quando x é igual a menos raiz de 3, você também tem que y é igual a menos 5, né? Então você pode observar o seguinte, é nesses pontos que ele está destacando que ele vai ter, ele vai ter precisamente os máximos e mínimos locais da curva y. Ou seja, quando ele resolveu a equação derivada de y igual a zero, quando ele resolveu a equação derivada de y igual a zero, ele percebe que o conjunto solução dessa equação, derivada de y igual a zero, é justamente o conjunto de máximos e mínimos locais
da curva y no seu domínio, tá bom? Então, quem são esses caras? São o 0, raiz de menos 3 e raiz de 3. Pelo gráfico da curva y, você percebe que, de fato, menos raiz de 3 é um ponto de mínimo local. O ponto x igual a 0 também é um ponto de máximo local. E, para finalizar, a raiz de 3 é um ponto de mínimo local. Tirando essa região bem aqui, a função ela é ilimitada no restante do seu domínio. Ela cresce arbitrariamente para valores suficientemente negativos e ela cresce arbitrariamente para valores suficientemente positivos, tá bom? Depois de a gente ter desenvolvido a derivada da soma, a derivada de um monômio e a derivada de uma constante vezes uma função, a gente pode perceber como calcular a derivada de um polinômio, né, em função dessas três coisas. Agora, mudando um pouco de família de funções, a gente vai para a família das funções exponenciais, beleza? Eu vou só dar uma olhada em como a gente está aqui no chat. Nenhum comentário novo, 3 pessoas assistindo. Deixa eu conferir aqui. Também nenhum comentário novo aqui. E a gente vai calcular funções exponenciais agora. A gente vai calcular a derivada de funções exponenciais. Pois bem, uma função exponencial, diferente de um monômio, o monômio tem a derivada... Desculpa. O monômio ele tem a variável na base e o expoente sendo uma constante. Numa função exponencial, a gente vai ter o contrário. A gente vai ter uma constante na base e a variável no expoente, tá bom? Então as nossas funções elas vão ser da forma f de x igual a elevado a x. Se a gente pegar a definição de derivada, né, com f de x sendo esse cara, a gente tem a definição de derivada, que é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando o h vai a zero. E a gente vai substituir o f de x mais h usando essa fórmula, trocando o x por x mais h. Aí a gente vai ter o limite de a elevado a x mais h menos f de x menos a elevado a x, tudo isso sobre h, quando h vai a zero. O que a gente percebe aqui é o seguinte: esse a elevado a x mais h, ele pode ser visto como produto de duas potências, né? Ele pode ser visto como a elevado a x que multiplica a elevado a h. E se você notar, nesse outro termo, a gente tem menos a elevado a x. Então a gente pode colocar o a elevado a x em evidência. Colocando o a elevado a x em evidência, a gente vai ficar com o limite de a elevado a x, que multiplica a elevado a h menos 1 sobre h. Vamos ver como a gente continua. Se você notar, então, nessa expressão bem aqui, essa parte a elevado a x, ela está multiplicando o restante da fração, e ela se comporta como uma constante em relação a h. Ou seja, o valor de h pode mudar, pode tender para onde ele quiser, mas a elevado a x vai se comportar como uma constante, não vai sofrer por conta do comportamento de h. Então, como a gente sabe que o limite de uma constante por uma expressão é a constante vezes o limite da expressão, a gente vai tirar essa constante para fora do limite, né? Claro, essa constante em relação a h, beleza? A gente vai tirar essa constante para fora do limite. Constante em relação a h. Então, esse cara não depende do h, ele sai fora do limite. A gente vai ter a derivada de f, vai ser a elevado a x, que multiplica o limite de a elevado a h menos 1 sobre h. Agora, isso é interessante porque esse limite, a elevado a h menos 1 sobre h, ele é muito parecido
com essa fórmula bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar os dois ao mesmo tempo na página. Aparentemente eu não vou conseguir colocar os dois simultaneamente na página. Mas quando você pega essa expressão bem aqui, que é a derivada de f no ponto x, e troca o x por zero, quando você troca o x por zero, nessa expressão, que é a derivada de f no ponto x, você vai ter a elevado a h menos a elevado a zero. E a elevado a zero é 1. Então, observa que esse limite bem aqui, ele é a derivada de f no ponto zero. Olha só. Aqui a gente tem a elevado a zero mais h menos a elevado a zero sobre h. Isso aqui é a derivada de f no ponto zero. Como isso é a derivada de f no ponto zero, né? Como isso é a derivada de f no ponto zero, a gente pode notar o seguinte: a derivada de a elevado a x a gente tem mostrado que esse cara, a f de x igual a elevado a x, esse cara ele tem como sua derivada, a derivada de f é justamente a derivada de f no ponto zero que multiplica a elevado a x. Mas o estranho disso tudo é que a gente está definindo a derivada geral da função exponencial em termos de uma derivada em um ponto específico da função exponencial. Isso pelo menos tem uma vantagem, né? Isso tem uma vantagem. A elevado a x é bem definido. E para a derivada como um todo ser bem definida, resta que ela seja bem definida no ponto zero. Ou seja, se a derivada de f no ponto zero está bem definida, se esse cara bem aqui é um valor bem definido, se a derivada de f no ponto zero é um valor bem definido, então essa expressão ela está bem definida e a derivada de f num ponto qualquer está bem definida. Se f tem a sua derivada bem definida no ponto zero, então f tem a sua derivada bem definida num ponto qualquer, onde f é uma função exponencial, beleza? Pois bem, então agora resta essa coisa de a gente calcular a derivada de f no ponto zero. Só restou isso para a gente fechar a fórmula da função exponencial. Como é que a gente vai calcular a derivada de f no ponto zero? Isso aparentemente vai depender dos valores de a. E aqui, o que o livro está propondo inicialmente é uma investigação numérica, né? Ele mostra que a derivada de f no ponto zero para quando a é igual a 2, a derivada de f de x igual a elevado a x para quando a é igual a 2, ela é bastante próxima de 0,69, né? Ela é bastante próxima de 0,69 devido a essa convergência que ele apresenta na tabela aqui ao lado. Para a igual a 3, essa derivada de f no ponto zero, a derivada de f de x igual a elevado a h no ponto zero, ela, por convergência, ela também se mostra muito próxima de 1,1, tá bom? Então, aparentemente isso vai ficar para depois. Ele vai mostrar que esses limites existem. E ele só vai deixar isso mais claro, né, no ponto x igual a zero, quando esses limites de funções exponenciais estiverem bem definidos. Mas por enquanto, quem é a equação 4? Mas por enquanto ele está deixando a gente com uma noção aproximada de que a derivada de 2 elevado a x é igual a 0,69 que multiplica 2 elevado a x, e que a derivada de 3 elevado a x é igual a 1,10 que multiplica 3 elevado a x.
Se você tem uma lembrança completa da cadeira de cálculo, e se você tem uma noção da regra da cadeia, não vai ser muito difícil para você inferir que 0,69 é o logaritmo natural de 2 e que 1,10 é o logaritmo natural de 3, tá bem? Então, para a gente não ficar com uma coisa incompleta nesse momento, eu vou dar esse spoiler para vocês. Eu vou dizer que a derivada de a elevado a x é igual ao logaritmo natural de a, que multiplica a elevado a x, tá bom? Assim a gente não fica com uma coisa incompleta. Deixa eu ver para onde ele vai. Ah, tá. Ele vai justamente definir a noção do número neperiano agora. Agora ele vai justamente completar esse raciocínio. Bom, repara que o que a gente estava calculando, olha essa expressão bem aqui que a gente estava fazendo, né? Isso aqui é o limite de 3 elevado a h menos 1 sobre h. Isso aqui é o limite de 2 elevado a h menos 1 sobre h. E bem aqui, a gente tem o limite do neperiano elevado a h menos 1 sobre h. E o neperiano, ele é o número neperiano é o número que faz essa expressão, o limite do neperiano elevado a h menos 1 sobre h, ser igual a 1, tá bom? Ou seja, essa equação, ela está pondo o número neperiano como sendo um cara cuja potência é elevado a x, neperiano elevado a x, ela tem que a sua derivada no ponto zero é precisamente 1, tá bom? Ele está colocando dessa forma, que o número neperiano é o número que torna essa expressão aqui verdadeira, tá bom? E aqui nesse texto ele está justamente explicando isso que eu havia dito antes, né? Que aquela fórmula, se você tiver uma interpretação geométrica, ela está fazendo com que de todas as equações y igual a a elevado a x, a única que tenha uma reta de inclinação 1 no ponto 0,1 seja justamente quando a é igual ao neperiano, beleza? Ele está mostrando isso nesses gráficos, né? Aqui a gente vai ter justamente a curva y igual ao neperiano elevado a x, e no ponto 0,1 a inclinação da derivada da reta tangente à curva neperiana elevada a x, ela forma um ângulo de 45 graus com o eixo x, beleza? Pois bem, se a gente voltar bem aqui e observar essa regrinha que foi desenvolvida, né? Que quando a função f é igual a a elevado a x, a gente tem que a derivada de f é a derivada de f no ponto zero que multiplica a elevado a x. A gente tem argumentado, né? A gente tem argumentado que a definição de neperiano faz com que a curva y igual a e elevado a x, ela tem a derivada no ponto zero exatamente de 1. Ou seja, quando a gente faz o a de a elevado a x ser o neperiano, a derivada de f no ponto zero é exatamente 1. Essa fórmula ela é exatamente 1 pela própria definição de neperiano. Daí, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a regrinha para a derivada de ESP, né? A gente vai ter que a derivada de neperiano elevado a x, assim como a derivada de qualquer função exponencial, vai ser dada pela derivada da função f no ponto zero multiplicada por e elevado a x. Só que nesse caso, a função f no ponto zero ela tem derivada justamente de 1.
ela tem derivada justamente de 1 pela própria definição de neperiano, beleza? A definição de neperiano faz com que f de x igual a e elevado a x tenha f' de 0 igual a 1. Então, a gente tem que a derivada de esp é igual a esp, ou a derivada de neperiano elevado a x é igual a derivada de neperiano elevado a x no ponto 0, que por definição é 1, multiplicado por neperiano elevado a x. Ou seja, a gente tem desenvolvido então que a derivada ela não altera a função esp, ou a gente tem desenvolvido que esp é derivada de si mesma, beleza? Por isso que o neperiano ele é um número importante. O neperiano ele é um número importante porque ele define uma função exponencial, e isso é uma consequência da definição de neperiano. O neperiano define uma função exponencial cuja derivada é ela mesma, beleza? Aí aqui ele vai dar alguns exemplos. Ele pergunta se f de x é igual a esp menos x, calcule f' de x. Bom, a gente sabe que f' de x é a derivada de esp menos x. Pela regra da soma, a gente sabe que isso aqui, a derivada de esp menos x, é a derivada de esp menos a derivada de x. A derivada de esp é esp e a derivada de x é 1. Então, a derivada de esp, que é esp, menos a derivada de x vai dar esp menos 1, beleza? Próximo exemplo. Em qual ponto na curva y igual a e elevado a x, a gente vai ter uma reta tangente paralela à reta y igual a 2x. Se você notar, essa aqui é mais uma questão com interpretação geométrica, e antes de entrar nela eu vou no chat de novo, ver como a gente está no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat antes da gente continuar. Nenhum comentário adicional. Pois bem, y igual a e elevado a x, né? Ele gostaria de saber em que ponto da curva esp a gente vai ter uma reta tangenciando esse ponto que seja paralela à reta y igual a 2x. Qual é a interpretação disso? Se a reta que a gente está procurando ela é paralela a y igual a 2x, então a gente sabe que essas duas retas têm a mesma inclinação em relação ao eixo x. A inclinação da reta y igual a 2x em relação ao eixo x, ela é dada por um ângulo que tem tangente exatamente 2. Ou, de outra forma, a gente gostaria de saber qual é o ponto da reta, a gente gostaria de saber qual é o ponto da curva y igual a esp que tem derivada 2. Bom, então a gente gostaria de saber em qual ponto da reta y igual a esp a gente vai ter derivada 2, né? Mas bem, para que isso ocorra, a gente vai perceber que, primeiro, como a derivada de esp é a própria esp, então a derivada a inclinação da reta tangente num ponto A seria justamente e elevado a A, neperiano elevado a A. Então, essa reta seria paralela a y igual a 2x quando a tangente fosse igual a 2, quando a derivada fosse igual a 2. Se a gente quer que e elevado a A seja igual a 2, a gente gostaria de saber em que ponto A essa derivada e elevado a A, ela vai ser precisamente 2. Então a gente iguala isso, e elevado a A igual a 2, e a gente vai ter justamente a definição de logaritmo natural, né? A gente vai ter que o ponto A que a gente está buscando, em que esp é tangenciada por uma reta paralela a y igual a 2x, é justamente no ponto A igual a logaritmo natural de 2. Então aqui, nesse exemplo bem curtinho, a gente teve a seguinte interpretação geométrica. A gente está buscando uma reta tangente a esp que seja paralela a y igual a 2x, e a gente gostaria de saber em que ponto essa reta tangenciaria a esp. Pois bem,
y igual a 2x tem uma tangente, tem um ângulo de inclinação em relação ao eixo x que tem tangente 2. Então a gente gostaria de buscar uma reta tangente a ESP cujo ângulo de inclinação em relação a x, em relação ao eixo x, tem tangente 2. Ou seja, a gente gostaria de uma reta tangente a ESP cuja tangente do ângulo formado com x é 2, ou de outra forma, a gente gostaria de saber em que ponto a derivada de ESP vai ser igual a 2. Bom, como a derivada de ESP é a própria ESP, a gente gostaria de saber em que ponto a função ESP é igual a 2. E esse ponto é justamente no logaritmo natural de 2, pela própria definição de logaritmo natural, tá bom? Depois dessa visão sobre funções exponenciais e número neperiano, a gente encerra a seção 3.1 do James Stewart. Ela é seguida de uma série de exercícios. Eu estou achando estranho aqui porque tem alguma coisa estranha. Essas páginas não tem números, cara. Mas eu acho que o livro está cortado de alguma forma, porque bem aqui ele está falando de exercícios e do nada ele pula para uma parte mais textual. De toda forma, isso é uma coisa mais aplicada, e tem biologia também. Tava falando de química, agora tá falando de biologia, economia. Olha, eu recomendo a leitura disso aqui, mas isso não tem uma noção tão intrínseca a cálculo, isso é uma consequência de cálculo. Aí realmente ele tava na 3.1 e agora a gente já tem os exercícios da 3.3. Esse livro do James Stewart, esse PDF do Stewart que eu tenho, ele tá cortado nessa parte. Na seção 3.4 ao menos a gente vai ter as derivadas de funções trigonométricas, tá bem? Eu vou dar uma olhada em como vocês estão no chat, mas a gente tem uma pessoa a menos assistindo a live agora. E eu já estou com a voz um pouco cansada, então eu vou propor da gente continuar vendo a nossa revisão de cálculo a partir da seção 3.4 na próxima quinta-feira, beleza? Eu acho que já tá bom de conteúdo por hoje, aquela seção 3.1, e a minha voz já tá um pouco cansada, eu já sinto isso. Então, pessoal, eu vou dar a live por encerrada, beleza? E eu agradeço a presença de vocês na live, quer dizer, das 3 pessoas entre 19 que estão assistindo a live, né? 2 agora, uma já foi. E é isso, galera. Terça-feira a gente continua com a revisão de matemática computacional para as poucas pessoas que estão gostando das lives, que estão assistindo ao nosso conteúdo de atividade remota. E quinta-feira a gente volta com a nossa revisão de cálculo para as poucas pessoas que ainda estão acompanhando as lives, beleza? O Ayrton é uma dessas poucas pessoas, ele está agradecendo essa questão da revisão, por nada, certamente, e quer dizer, não tenho o que agradecer. E é isso, terças-feiras a gente vai ter revisão de matemática computacional, quintas-feiras a gente continua com a revisão de cálculo para as poucas pessoas que estão interessadas, e eu dou a live por encerrada até terça-feira que vem, pessoal. Boa tarde para vocês e até a terça que vem.